Olá, estamos começando o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Cidadania é um programa feito em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. É exibido toda quinta-feira às 16h, um programa inédito aqui na TV Câmara, canal 23.2 da TCM. Mas, durante toda a programação, nós contamos com as reprises desse e dos programas anteriores. E se você não conhece ainda o Novo Eleitoral, acesse novoeleitoral.com e fique por dentro das notícias, das informações, artigos de opinião, livros, cursos gratuitos, inclusive, sobre direito eleitoral, direito partidário e outros temas da área jurídica. Mas novoeleitoral.com tem foco nessas áreas, na área eleitoral e na área partidária. Então, se você ainda não conhece, acesse e saiba mais. Esse ano em que iremos às urnas, é importante que a gente pesquise e se mantenha cada vez mais bem informado sobre os nossos candidatos, sobre os nossos representantes. E é pensando nisso que nós trouxemos esse tema hoje aqui ao programa. O tema propaganda eleitoral. Você sabe o que significa? Sabe o que pode e o que não pode fazer em uma propaganda eleitoral? Sabe como e quando o candidato pode, então, começar a se manifestar, a pedir seu voto? Então, fique conosco que no próximo bloco nós vamos trazer para conversar conosco no nosso estúdio virtual o chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE aqui do Rio Grande do Norte, Luiz Sérgio. Ele vai conversar conosco sobre esse tema, tirar um pouco das nossas dúvidas, esclarecer um pouco algumas questões, principalmente por conta desse momento, de pandemia em que nós estamos vivendo. E é por conta da pandemia que nós ainda estamos gravando nesse estúdio virtual, como eu estou chamando, Eu aqui da minha casa, o convidado diretamente da casa dele, nós estamos conversando nesse novo formato para continuarmos levando até você informação, sempre de diversas áreas, mas buscando também um viés jurídico para que você, cidadão, fique bem informado e atuante na sua comunidade. E principalmente fazendo o correto nas eleições 2020. Então, não saia daí, que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente já volta com o nosso convidado aqui na telinha, conversando conosco, tirando um pouco das nossas dúvidas sobre propaganda eleitoral. O Cidadania volta já. Na dúvida, não compartilhe. Sabe aquela notícia que você recebeu no grupo da família e ficou na dúvida se era verdade ou não? Pois é, a desinformação pode vir de todos os lados, mesmo de uma pessoa querida. Sempre desconfie de tudo que receber no celular e nas redes sociais. E também daquelas coisas que chegam pela internet e parecem estranhas demais para ser verdade. Você é responsável por tudo que compartilha. A melhor maneira de combater a desinformação é dividir com outras pessoas apenas o que é verdade. A informação falsa se alimenta dos compartilhamentos irresponsáveis. Se ninguém passa uma notícia duvidosa adiante, ela vai perdendo a força até morrer. Lembre-se, cabe a você decidir o que vai ou não compartilhar. Não seja mais um. Quebre correntes. Você tem criança de 3 a 5 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta. Tem criança em casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Dos 3 aos 4 anos é uma das melhores fases para desenvolver o equilíbrio e a concentração. Como andar de triciclo, pular para dentro e para fora de um círculo desenhado no chão, pular num pé só, brincar de estátua, entre outras brincadeiras. Para estimular a independência, ensine a criança a guardar seus próprios brinquedos e escolher suas roupas sozinha. Um jeito interessante de passar o tempo é permitir que a criança realize atividades simples do dia a dia, como colocar os sapatos dentro do armário, pegar o pão em cima da mesa, molhar as plantas com um borrifador de água ou tirar os farelos da mesa com um pano.
Dos 4 aos 5 anos, as crianças já conseguem conversar bastante e perguntam sobre tudo. Por isso, incentive a criança a se expressar, falar suas ideias, fazer músicas com rimas fáceis, contar histórias e responda suas perguntas de maneira simples para que ela entenda. Uma dica legal é não corrigir os erros de linguagem, mas repetir de maneira correta o que a criança falou errado. É claro, estimular atividades físicas é sempre bom. Por isso, correr, pular, ajudar nas tarefas de casa pode ser uma boa atividade, tanto física quanto social, sempre incentivando os acertos da criança. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. E como eu adiantei no primeiro bloco, nós continuamos nesse formato home office, né? Esse estúdio virtual. Ainda por conta da Covid-19, nós não estamos levando os nossos convidados, conversando nos estúdios da TV Câmara. Então, eu aqui da minha casa, o convidado da casa dele, e você da sua casa nos assistindo. Bom, e vamos falar hoje sobre propaganda eleitoral. Esse ano, né, em que nós iremos às urnas para votar nos nossos candidatos, depositar neles a nossa confiança, né, que eles trabalharão para o melhor da nossa cidade. Então, vamos tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse tema, propaganda eleitoral. E para conversar conosco, né, nós vamos trazer aqui, na nossa chamada de vídeo, Luiz Sérgio, que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE aqui do Rio Grande do Norte. Bom, inicialmente, como até já falei aqui nos bastidores para ele, nós agradecemos a presença porque imaginamos o quão complicado está sendo esse ano, né? Sempre o ano eleitoral é um ano muito conturbado para a justiça eleitoral, né? Ainda mais em tempos de uma pandemia, não é, Luiz? Pois é, Joyce. Bom dia a todos, boa tarde. Boa tarde, Joyce. De fato, este ano tem sido bastante atípico para todos nós. Né? Fazer uma eleição já é algo difícil, eleição municipal mais difícil ainda, e eleição municipal com pandemia mais complicado ainda, né? Então, tudo tem sido bastante atípico, trabalhos virtuais, processos eletrônicos pelo PJE, que também é uma novidade, possibilidade de convenções pelos partidos virtuais, né? Até nossas participações agora na imprensa também este ano, sempre assim, dessa forma distante. Então, tem sido um ano bastante atípico, bastante desafiador, né? Assim, dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo e de modo tão novo, né? Mas é sempre uma satisfação poder voltar aqui ao seu programa a fim de discutir os temas relacionados à propaganda eleitoral, tema sempre muito palpitante aí nos anos eleitorais, sobretudo aí nessa fase em que nós estamos encerrando a pré-campanha e migrando para a campanha eleitoral propriamente dita, né? Estamos numa fase de definições e de um divisor de águas aí, né? Até o dia 26 temos um regime e a partir do dia 27 ingressaremos em outro regime jurídico. Então, sempre é um prazer voltar aqui para participar desses temas tão palpitantes do direito eleitoral, sobretudo em um ano eleitoral de eleição municipal. Luiz Sérgio, para a gente começar o nosso bate-papo, o que é propaganda eleitoral? Né? Algo assim bem conceitual mesmo, porque quando a gente pensa propaganda eleitoral, logo nos vem à cabeça, né? O candidato lá na televisão, né? Durante os intervalos da programação, falando o seu número, falando sua proposta, mas a propaganda, ela se resume a esse momento? Isso é propaganda eleitoral? Olha, a propaganda eleitoral, ela pode ser definida como todo um mecanismo, toda a comunicação, toda tentativa de comunicação que se faça entre o candidato e o eleitor com a finalidade de buscar o seu voto, né? Todo mecanismo publicitário que vise a influenciar no processo decisório do eleitorado. Sua intenção é, basicamente, a obtenção do voto. A propaganda eleitoral, ela é direta a outras espécies de propaganda que visam a outros propósitos. A propaganda eleitoral, definida pela Lei 9.504/97,
que é regulamentada pelas resoluções do TSE a cada eleição, é a propaganda que visa a obtenção do voto. Ela é praticada pelas coligações, pelos partidos e pelos candidatos em época própria e detém uma disciplina própria, um regime jurídico próprio para ser verificado no ano em que ocorrem as eleições, dentro do prazo estipulado pela legislação eleitoral. Essa é a propaganda eleitoral, praticada por esses protagonistas do processo eleitoral e que visa a obtenção do voto. E aí você tem diferentes meios pelos quais ela pode vir a ser praticada. Você tem o corpo a corpo, a campanha de rua, a propaganda virtual, a rede social, o material gráfico, a adesivagem de veículos, o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, internet. Então, é toda tentativa de comunicação, todo meio publicitário de que se utilize a fim de tentar obter o voto do eleitor. Então, a propaganda eleitoral ela é diferente da propaganda partidária, por exemplo? Isso, a propaganda partidária, na verdade, Joyce, ela foi até extinta pela legislação brasileira. Há toda uma polêmica em cima disso, tendo em vista que há estudiosos que defendem que essa extinção foi até inconstitucional, porque a Constituição assegura esse direito aos partidos políticos. Porque na propaganda partidária, nós temos outro propósito, né? Propaganda partidária é um espaço, é uma possibilidade dada aos partidos políticos de fazer chegar suas mensagens até ao público em geral e também ao seu próprio público interno. É uma propaganda que visa, sobretudo, a difundir a ideologia partidária, visa prestar conta junto aos seus filiados e visa expor a posição política do partido diante de um tema polêmico, né? Então, ela tem um propósito específico, ela não se volta para determinada pessoa, para a eleição de ninguém, ela difunde uma ideia, difunde um programa. Ela é mais institucional. Exatamente, ela é mais institucional, ela visa a divulgação de uma ideologia partidária e, claro que ela visa a obtenção de mais seguidores, né? Do mesmo modo que nós temos hoje as redes sociais, né, os usuários querendo mais seguidores, os partidos também querem mais filiados. Isso os fortalece cada vez mais. Então, por meio da propaganda, o que é que eles visavam, já que ela não existe mais? Eles visavam a obter um maior fortalecimento com o maior número de filiados. E, ao mesmo tempo, difundir suas ideias, seus programas e estabelecer posição, sobretudo em cima de temas polêmicos aqui existentes na sociedade. Desde 2017, pela reforma eleitoral desse ano, 2017, ela foi extinta. Desde janeiro de 2018, que ela não existe mais. Tentaram ressuscitá-la agora em 2019, um projeto de lei chegou a aprovar o seu retorno, foi vetado pelo presidente, o Congresso tentou derrubar o veto, não conseguiu, foi vetado o seu retorno. Há muita polêmica que seria inconstitucional, porque a Constituição garantiria essa propaganda aos partidos, mas o Supremo não chegou ainda a se posicionar sobre isso, né? De modo que ela está extinta hoje no Brasil. Muitos aqui devem se lembrar, essa propaganda partidária era exibida geralmente às quintas-feiras à noite, 8h30 da noite, ela era exibida nos semestres em que não ocorriam eleições. Então, nós temos ela era exibida no calendário nos anos ímpares, né, 2015, 2017, e nos anos pares, somente no primeiro semestre. Tendo em vista que no segundo semestre nós tínhamos as eleições, e na eleição nós temos a propaganda eleitoral, que é essa que eu falei há pouco, sobre a qual eu falei há pouco. Então, no período de 2 anos, nós tínhamos a propaganda partidária sendo exibida em 3 semestres, né? Salvo o semestre em que ocorriam as eleições. Então, o Congresso, em 2017, optou por extingui-la, ela hoje não existe mais, né? Então, hoje nós temos basicamente somente a propaganda eleitoral mesmo, em época de campanha. Na campanha eleitoral, como eu falei, a partir do dia 27, nós teremos o início da veiculação desses atos de propaganda eleitoral. É daí que nós chamamos de campanha eleitoral, ou seja, a possibilidade de se iniciar a veiculação de propaganda eleitoral. Luiz Sérgio, você falou então que dia 26 nós estaremos então em pré-campanha. A partir do dia 27 estaremos em campanha eleitoral. Em termos de propaganda, qual a diferença entre uma pré-campanha e uma campanha? O que não pode ser feito ainda em uma pré-campanha, por exemplo? Olha, na verdade, essa é uma nomenclatura bem interessante, porque a lei eleitoral ela sempre se refere ao período de campanha,
né? Para a lei eleitoral, é como se essa tal pré-campanha nem sequer existisse, né? Isso é uma denominação que é dada por aqueles que militam no meio político. É um meio que, vamos dizer assim, ele ganhou espaço, né? Até porque essa condição de pré-candidato, até um dia desse, ela nem sequer existia em nenhum local da legislação. De repente, uma resolução do TSE começou a tocar nesse nome pré-candidato. Eu acho que tem um artigo agora da lei que absorveu essa nomenclatura, mas nós sempre tínhamos uma dificuldade enorme de tentar conceituar o que é o pré-candidato e o que é essa pré-campanha. Por uma questão de lógica gramatical, eu posso dizer que pré-campanha é tudo aquilo que antecede ao início da campanha. Mas o que a lei regulamenta é a campanha eleitoral. Em nenhum momento ela se preocupa com a pré-campanha. Apenas ela diz atos que podem ser praticados nesse momento que antecede a campanha e que não serão considerados propaganda antecipada. E quando eu digo propaganda antecipada, é outro ponto interessante, porque a legislação não chega a dizer expressamente o que é propaganda antecipada. Ela vai dizer o que não é. Ou seja, ela adota um critério de exclusão. Então, ela vai dizer que não é propaganda eleitoral antecipada a veiculação de entrevistas com os tais pré-candidatos, a participação deles em eventos públicos, o enaltecimento das qualidades de suas qualidades por esses pré-candidatos discorrerem sobre suas biografias publicamente, se auto-elogiarem em público. Então, assim, esse tipo de postura, a lei tratou taxativamente como um ato que não constitui propaganda antecipada. Ou seja, a lei, sem dizer o que é propaganda antecipada, tratou de dizer o que não é. Adotou um critério de exclusão. E aí, hoje, nós temos aí uma abertura muito grande. O pré-candidato hoje, que quando a gente fala pré-candidato, a gente se refere a todo aquele que se diz como tal, se diz pré-candidato porque tem pretensão de lançar candidatura. Lógico que para isso ele depende do preenchimento de uma série de requisitos e depende de seu nome ser aprovado pelo partido. Mas todo aquele que se intitula como pré-candidato é considerado pré-candidato, embora não se tenha um regime jurídico que discipline tudo que ele venha a poder fazer. Mas hoje, na legislação, está dito que ele pode conceder entrevistas, participar de eventos públicos, enaltecer sua biografia, discorrer sobre suas qualidades pessoais. Ele só não pode pedir votos. A legislação hoje expressamente diz: só constituirá propaganda antecipada se houver pedido explícito de votos. Então, se não houver esse pedido de votos, ele pode se apresentar como tal, afirmar que é pré-candidato, valer-se, inclusive, das redes sociais para tanto, né, publicamente, em atos públicos. Então, ele pode se dizer pré-candidato. Não há problema algum, desde que ele não manifeste esse pedido expresso de votos. Luiz Sérgio, você falando aí sobre a propaganda antecipada. No caso, se um pretenso candidato, ele já começa, então, a pedir votos, né? Se ele realiza, então, essa propaganda antecipada, quais as possíveis consequências para esse pretenso candidato? Olha, a consequência, basicamente, é a imposição de uma multa, certo? É o que nós temos na legislação. É uma multa relativamente pesada. Aquele que incorrer em propaganda eleitoral antecipada deixar sujeito ao pagamento de uma multa cujo valor mínimo é R$5.000. Nós tivemos, inclusive, alguns casos aqui de março até o corrente mês de setembro, nesse período de pré-campanha, como chamam, algumas pessoas respondendo aqui em Mossoró pela prática de uma suposta propaganda eleitoral em ações movidas pelo Ministério Público Eleitoral. Alguns foram condenados, recorreram, outros foram inocentados, o Ministério Público recorreu, está no tribunal. Então, cada caso é um caso e tem que ser analisado. Mas, basicamente, a sanção a que eles estão sujeitos é a aplicação de uma multa cujo valor mínimo, como eu falei, é R$5.000 e pode se estender, salvo engano, até mais de R$20.000, a depender das condições econômicas do infrator, das circunstâncias nas quais o ilícito teria sido praticado. Então, geralmente, em não havendo nenhuma circunstância agravante, não havendo reiteração, a multa é fixada em um valor mínimo, hoje, previsto na legislação, de R$5.000. Luiz Sérgio, nós vamos fazer um breve intervalo, o bloco passa rapidinho, mas nós temos ainda outras questões para ver com você, por quê? Nós vamos falar sobre as redes sociais, né? Cada vez mais, a cada eleição, as redes sociais se tornam cada vez mais determinantes. Então, daqui a pouquinho a gente vai retornar, conversando mais com o Luiz Sérgio. Não sai daí que o Cidadania volta já.
Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, pra poder sair e ficar perto de vocês. Com o Cidadania, conversando com Luiz Sérgio, que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE aqui do Rio Grande do Norte. Nós estamos conversando sobre propaganda eleitoral. Ele já nos explicou o que é a propaganda eleitoral, o que é a propaganda antecipada, o que pode acontecer com, então, o pretenso candidato que já está, antes da campanha, pedindo, tentando ali angariar alguns votos para si. Mas agora nós vamos tocar num tema bastante delicado, que são as redes sociais. A gente percebe, desde as últimas eleições presidenciais, que as redes sociais, cada vez mais, elas têm sido determinantes nas campanhas. Então, Luiz Sérgio, o candidato ou o pretenso candidato, ele pode usar livremente suas redes sociais? Olha, a legislação busca conferir à internet o mesmo tratamento que é verificado no mundo real. Então, se ele pode se apresentar como pré-candidato em eventos públicos abertos, se ele pode enaltecer biografia, qualidades em eventos presenciais do mundo real, ele também o poderá fazer na internet, por meio de suas redes sociais. Então, nada impede que ele realize postagens, inclusive está sendo muito comum nessa época, desses pré-candidatos se autoafirmarem pré-candidatos nas redes sociais, é como se estivessem anunciando sua intenção de se candidatar, anunciando sua condição de pré-candidato. Então, eles estão fazendo muito isso no Facebook, no Instagram, e isso é permitido pela legislação. Eles estão anunciando ali aos eleitores a sua pré-candidatura, a sua decisão de lançar seu nome à disposição dos eleitores nas eleições do corrente ano. Então, do mesmo modo que eles não podem pedir votos nessa época no mundo real, eles também não o poderão fazer nas redes sociais. Então, eles podem usar as redes sociais? Podem, para anunciar pré-candidatura, para enaltecer biografias, enaltecer qualidades, discorrer sobre sua vida, sobre sua plataforma de política, sobre seus planos de governo. Tudo isso ele pode falar. Se pode falar no mundo real, também pode falar no mundo virtual através das redes sociais. Agora, o pedido de voto, que só é permitido na campanha de rua depois do dia 27 de setembro, também só poderá ser feito na internet depois de 27 de setembro. Então, os candidatos têm que aguardar aí um pouquinho, têm que conter ansiedade para aguardar o dia 27, para aí sim estampar o seu número na rede social, pedir o voto do eleitor. Ele pode, inclusive, Joyce, isso é muito interessante, ele pode se valer, inclusive, depois do dia 27, da ferramenta de impulsionamento de suas postagens no Facebook e no Instagram, né? Até 2016, nós tínhamos uma proibição dessa regra. Em 2018, ela foi liberada na eleição geral. E em 2020, agora, será aplicada pela primeira vez na eleição municipal. Para quem não sabe, o impulsionamento é aquela ferramenta que é disponibilizada pelo Instagram e pelo Facebook, de você, mediante um pagamento ao aplicativo, você fazer chegar a sua mensagem a um número maior do que os seus próprios seguidores. Ou seja, você vai além dos seus seguidores. Isso é permitido na época de campanha, desde que a verba publicitária, desde que a verba conste na prestação de contas do partido que será entregue após as eleições.
Então, é uma verba que será usada para contratar um serviço e tem que ser devidamente prestada na época certa à Justiça Eleitoral. Certo? Então, assim, as redes sociais podem ser utilizadas. Agora, detalhe, essa ferramenta do impulsionamento só pode ser utilizada pelos partidos, candidatos e coligações. Ao eleitor, cidadão, pessoa física, ele pode postar na sua rede social? Pode, de maneira gratuita e espontânea. Ele não pode se valer dessa ferramenta de pagamento para fazer chegar a sua mensagem a um número além de seus seguidores. Isso é importante que se faça essa distinção para que o eleitor não venha incorrer aí numa ilegalidade. Era isso também que eu ia perguntar, Luiz Sérgio. O eleitor, ele já pode, então, publicar lá na sua rede social a foto, por exemplo, e dizer, meu candidato a prefeito, então meu candidato a vereador, ele já pode fazer isso? Olha, ele pode, certo? O eleitor, a resolução do TSE, a própria Constituição Federal, ela garante o direito à liberdade dessa opinião, a liberdade de se expressar. Desde que você não provoque nenhum tipo de ataque à honra, desde que você não provoque uma difamação nas redes sociais a um adversário com o qual você não simpatize, ou seja, manifestações favoráveis, manifestações a favor, são sempre permitidas. Você pode manifestar sua preferência desde que não promova ataques à reputação de ninguém. Então, e desde, claro, que não se valha de fake news e nem dos chamados perfis fake na internet. Você não pode criar um robô para ficar divulgando mensagens, né? A legislação permite que você, devidamente identificado, ou seja, é vedado o anonimato, você tem que se identificar, você pode externar uma mensagem favorável àquele candidato de sua preferência, e já nessa época, não precisa para dia 27, não. Já nessa época, o eleitor, devidamente identificado, sem tratar de fake news, ele pode fazer seus elogios, suas mensagens favoráveis, estampar ali na rede social qual é a sua preferência. Não tem problema algum, isso está compreendido, segundo a interpretação do TSE, na liberdade de expressão, que é uma garantia constitucional. Então, não há problema algum, certo? Então, desde que não se faça uso de perfis fake, nem de fake news, e nem de ataques e de agressões à honra de ninguém. Estou dizendo isso porque a liberdade ela é assegurada, mas ela tem certos limites. O que é que eu digo ao eleitor? Faça manifestações favoráveis, indique a sua preferência. Muito cuidado quando você for falar daquele que você não prefere, daquele de quem você não guarda uma certa simpatia, porque ao fazer isso, você incorre no risco de vir a ofender a imagem, a reputação, e aí sim vir a ter algumas consequências jurídicas. Luiz Sérgio, e a gente sabe que os famosos showmícios, né, o showmício, eles foram abolidos pela lei. Mas, devido à pandemia, muitos cantores estão fazendo as lives, né, fazendo shows através de lives. Durante essas lives, o candidato ele pode se apresentar, pode, né, durante a campanha, pedir voto ao eleitor, a quem está assistindo essas lives, ou isso se equipara a um showmício? Olha, o TSE já respondeu, inclusive, até uma consulta sobre isso. Havia uma certa dúvida por parte de alguns. Eu, particularmente, não tinha a menor dúvida de que o TSE iria proibir as lives, a chamada live mício, já deram até nome a ela, lives mício, né? Então, assim, o TSE já se manifestou contrariamente às lives mício. Ora, se a legislação proíbe a contratação ou até mesmo a apresentação gratuita de artistas para animar eventos eleitorais, como é que ela iria permitir a possibilidade desses artistas se apresentarem nessas lives em favor de um determinado partido ou coligação? Como eu falei, a interpretação de um modo geral é de que aquilo que vale para o mundo real vale para o mundo virtual. E aquilo que não vale para o mundo real não vai valer para o mundo virtual. Então, se no mundo real é proibida a apresentação gratuita ou remunerada de um artista, também será proibida a apresentação na plataforma virtual da internet de um artista a fim de angariar mais espectadores naquele vídeo. Então, assim, os candidatos, partidos, coligações não poderão se valer de artistas, sejam cantores, sejam humoristas, sejam artistas, eles não poderão se valer desses profissionais a fim de tentar trazer o maior público para a sua live.
Outra coisa, Luiz Sérgio, em relação à propaganda, e ainda falando também desse momento de pandemia que a gente está vivendo, por conta da pandemia, houve alguma alteração em termos de propaganda ou a lei nesse aspecto se manteve? Porque a gente sabe que o TSE teve que regulamentar algumas questões, né, principalmente normas, né, de higiene, de vigilância sanitária, teve que adaptar, inclusive estendendo, né, em 1 hora a mais o dia da votação. Mas em relação especificamente à propaganda, houve mudança em decorrência da pandemia ou as normas elas se mantiveram? Olha, muita gente está se surpreendendo com isso, mas a verdade é que com o início da campanha eleitoral no dia 27, a condição jurídica de candidato que essas pessoas adquirem permitem que elas vão em busca dos votos. É um direito que essas pessoas têm. Então, esses atos são permitidos pela legislação, carreatas, passeatas, caminhadas, comícios, tudo isso está permitido na legislação eleitoral e qualquer, inclusive a própria emenda constitucional que aprovou o adiamento das eleições, nela constou expressamente de que os atos de propaganda eleitoral não poderão ser restringidos por legislação municipal ou pelo TRE por questões sanitárias, salvo, aí tem um salvo lá, salvo se a decisão estiver amparada em um parecer da autoridade sanitária estadual ou nacional. Ou seja, via de regra, os atos estão todos permitidos e irão acontecer. Agora, se nós tivermos um parecer, uma opinião técnica de uma autoridade sanitária estadual ou nacional, ou seja, não contemplei aí as municipais, tendo em vista que a autoridade sanitária municipal está subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que detém interesse no resultado da eleição, seja ou não candidato. Né? Indiferentemente do chefe do Executivo Municipal em tal município ser ou não candidato, a legislação, o sistema entende que o prefeito municipal tem interesse no resultado da eleição. Então, a autoridade sanitária municipal que lhe é subordinada não poderá emitir um parecer nesse sentido, tentando restringir os atos de campanha. Eventuais pareceres que venham a restringir algum ato de campanha devem ser lavrados por autoridade sanitária estadual ou nacional. E aí vai caber à Justiça Eleitoral acatar ou não esse parecer e fazer cumprir e determinar que os partidos cumpram esse parecer sob pena de vir a ser autuado na fiscalização da autoridade sanitária. Até porque nós do TRE não temos, vamos dizer assim, um know-how para lidar com essas questões sanitárias. A gente não conhece muito bem as regras. Nós nos limitamos a colocar nossa máscara e fazer o nosso trabalho. Né? Então, questões de distanciamento social, questões sanitárias de uma maneira geral, deverão ser fiscalizadas pelas autoridades sanitárias competentes. Né? Então, os decretos eles terão que ser observados e não competirá, neste momento, a Justiça Eleitoral atuar nessa área. Cada um no seu campo. Né? As autoridades sanitárias promovem a fiscalização desses atos no que diz respeito aos quesitos sanitários e a Justiça Eleitoral vai cuidar da fiscalização do cumprimento das regras eleitorais. Né? Então, assim, do mesmo modo que a autoridade de trânsito compete a ela, por exemplo, verificar o cumprimento das normas de trânsito na carreata, se tem motoqueiro sem capacete, por exemplo. Então, assim, as normas normais, elas não se suspendem porque estamos em campanha eleitoral. Né? Então, durante a campanha eleitoral, quando a propaganda será permitida, as regras de trânsito estão vigentes e as regras sanitárias também estarão. Então, cabe às autoridades sanitárias promoverem essa fiscalização. Luiz Sérgio, e o aplicativo Pardal, ele não é novidade para essas eleições, ele já existe, mas para quem não conhece, você poderia apresentar esse aplicativo? Olha, o aplicativo Pardal, ele foi um aplicativo que obteve aí um relativo sucesso, acho que ele foi criado na eleição de 2016, salvo engano. É um aplicativo que fica à disposição de qualquer eleitor, de qualquer cidadão, na palma da mão, no seu celular. O eleitor pode fotografar, filmar vídeos e nos enviar de maneira imediata, né, para o conhecimento da Justiça Eleitoral. Então, assim, foi uma plataforma muito boa, de um ótimo alcance, de fácil manuseio. O Pardal sempre nos tem trazendo muitas notícias de irregularidade, só que houve uma certa confusão que eu acredito que vai ser corrigida agora na versão deste ano, porque
Na verdade, o Pardal ele foi desenvolvido para o recebimento de denúncias acerca de propaganda eleitoral. E por quê? Porque na propaganda eleitoral nós desenvolvemos aquilo que é chamado de poder de polícia administrativo. Nós do TRE podemos agir, inclusive, de ofício, independentemente de provocação. A nossa atividade de fiscalização da propaganda eleitoral, ela é exercida independentemente de provocação. Diante de uma notícia que a gente tome conhecimento, a gente pode ir lá e fazer cessar a propaganda irregular, mediante a sua remoção, mediante o estancamento de algum ato de propaganda, desligamento de som. Então, assim, a gente promove essa fiscalização do ato e promove a sua cessação imediata. O Pardal foi feito para o quê? Para que o eleitor, ao tomar conhecimento da irregularidade, ele dispusesse de um mecanismo imediato de comunicação, de modo que viabilizasse o nosso conhecimento, o nosso deslocamento imediato, a fim de cessar a propaganda. No poder de polícia, a gente só faz estancar a irregularidade. Eventuais sanções dependem de representação do Ministério Público ou de um adversário, para que venha a ser aplicada a multa correspondente. No poder de polícia, a gente estanca a irregularidade, faz essa irregularidade cessar. Agora, o que era que estava acontecendo? Estavam se valendo do Pardal para denunciar também crimes eleitorais. Claro que aquela pessoa que, vamos dizer assim, é de fora desse mundo jurídico eleitoral, fica meio que sem entender o que é propaganda irregular e o que é crime eleitoral. Isso causa uma confusão muito grande. Por exemplo, compra de voto. O Pardal não é o aplicativo indicado para denunciar a compra de voto. Compra de voto é um crime. Transporte irregular de eleitor é um crime eleitoral. Entendeu? E boca de urna no dia da eleição não é para ver pelo Pardal. É um crime eleitoral que deve ser denunciado à polícia, seja a Polícia Civil de plantão, seja a Polícia Federal, ou o Ministério Público Eleitoral também. Ou seja, o Pardal será aprimorado este ano, foi a notícia que eu tive, para tão somente receber denúncias relativas à propaganda eleitoral, que é o carro de som veiculando em horário inadequado ou por lugares proibidos, é a distribuição de material gráfico irregular, né? É uma carreata que desviou o percurso que estava prevista, uma adesivagem irregular no automóvel. Então, o Pardal ele nos serve para fazer chegar até nós denúncias relativas à propaganda irregular, compra de voto, transporte irregular de eleitor, os crimes eleitorais em geral, devem ser denunciados perante as autoridades policiais competentes ou até mesmo ao Ministério Público Eleitoral. Luiz Sérgio, se deixasse, a gente teria até outros questionamentos a fazer, mas o nosso tempo está acabando. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a sua atenção, sua disponibilidade. Como já dissemos, é um ano bastante corrido para vocês. Então, mais uma vez, obrigada por vir aqui esclarecer as dúvidas da população. Eu que agradeço, Joyce, essa oportunidade, né, de fazer chegar até o eleitor aqui as novidades deste ano, né, as regras vigentes para a eleição deste ano. À medida em que a eleição for se aproximando, esses temas vão ficando cada vez mais palpitantes. Então, fico aqui à disposição para o que precisar. Se precisar retornar aqui mais uma vez, eu retorno, para a gente continuar aqui esse bate-papo, que é sempre muito salutar. É muito prazeroso poder discutir aqui essas ideias e fazer chegar ao cidadão, ouvinte, telespectador, todas essas novidades que circundam o direito eleitoral. Então, é um prazer. Deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento. Contem sempre com minha participação. De igual forma, o Cidadania está de portas abertas, caso você queira também retornar falando sobre outros temas. Obrigado. Bom, o Cidadania vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Dr. Erval Sampaio no quadro Em Pauta. Então, não sai daí que a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho.
não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. As crianças reagem de maneiras diferentes em momentos difíceis e precisam de amor e atenção extra nessas horas. Ajude as crianças a encontrarem formas positivas de expressar seus sentimentos, como o medo, a ansiedade e a raiva, por meio de desenhos, brincadeiras ou mesmo verbalmente. Cada criança tem sua maneira de lidar com a situação. Conversas honestas e apropriadas à idade ajudam a proteger nossas crianças. É isso aí, nós conversamos com Luiz Sérgio, chefe de cartório, uma pessoa altamente capacitada, gabaritada, experiente, né, para falar sobre o tema. Nós agradecemos a sua participação e contamos com a sua participação aí de casa. Se você quer mandar para a gente o seu comentário, a sua sugestão de tema para os próximos programas, sua crítica, seu elogio, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o número do WhatsApp, vai aparecer na sua tela, temos também o Instagram e o Facebook Cidadania. Bom, e agora nós vamos ficar com o Dr. Herval Sampaio e o seu quadro Em Pauta. Agora, né, nesse ano, sempre ele trazendo posições, informações, notícias sobre as eleições 2020, sobre direito eleitoral. Então, fique sempre bem informado com o Dr. Herval Sampaio. Pode rodar. Uma situação que foi potencializada agora pela pandemia, que levou, como todos sabemos, à prorrogação da eleição e que a gente não pode deixar de ficar ligado. A existência da normatividade eleitoral, no sentido amplo do termo, agora, para a realização destas eleições, não libera o descumprimento das outras normativas, não só a relativa à pandemia, como por exemplo nós vamos ter em especial a partir agora nos atos de campanha no dia 27 de setembro e até mesmo agora, né, que a gente viu com as convenções. Ou seja, todas as demais normas têm que ser cumpridas, não só as sanitárias, saúde pública, como de trânsito, ambiental e todas as demais, ok? Fique ligado nisso. Obrigada, doutor Herval. Bom, o programa de hoje vai chegando ao fim, mas nós convidamos você a estar aqui na próxima semana com mais um programa Cidadania, outro tema, outro convidado, outro debate, para você, cidadão, ficar sempre bem informado. Então, estamos esperando a sua participação. Até a próxima semana. Tchau!